E aí, você sabe o que significa quando alguém diz que tal sociedade ela é limitada? De pelo menos duas pessoas, dois sócios são necessários para que se possa criar uma sociedade limitada. Ambos os sócios eles são responsáveis solidários pela integralização do capital social. E se não for integralizado, significa dizer que é possível que um credor, a depender do caso, entre no patrimônio pessoal desses sócios. Outro ponto importante é falarmos da desconsideração da personalidade jurídica. A sociedade limitada ela vai criar um escudo na frente dos sócios, porque os credores só vão poder atingir o patrimônio da empresa e não o patrimônio pessoal dos sócios. Mas é claro que a legislação não poderia ser cega a ponto de deixar isso aí realmente de forma ilimitada, sem ter nenhuma regra ou hipótese de desconsiderar essa limitação. Por isso nós temos lá no artigo 50 do Código Civil a desconsideração da personalidade jurídica. Nós adotamos duas teorias. Nós adotamos a teoria maior, que é aquela prevista no artigo 50 do Código Civil, em que a desconsideração ela é uma exceção. Ela só pode ser feita em caso de fraude ou confusão patrimonial. A teoria menor ela está lá no Código de Defesa do Consumidor, isso mesmo. Artigo 28, parágrafo 5º do Código de Defesa do Consumidor, ele adota a teoria menor, é um entendimento do STJ. No caso do Código de Defesa do Consumidor, a sociedade ela pode ser desconsiderada só de ter o débito. Então, se tem um credor que tem um débito e trata-se de relação de consumo, pode haver a desconsideração da personalidade jurídica. Poderia ser tudo muito simples, mas a Justiça do Trabalho resolveu também desconsiderar a personalidade jurídica dos sócios das empresas no caso de créditos trabalhistas. O problema é que na CLT e na legislação trabalhista não fala nada sobre o Instituto da Desconsideração. E todos sabemos que a CLT ela é subsidiária ao Código Civil. Então todo mundo vai dizer, então a Justiça do Trabalho tem que usar a teoria maior, desconsideração no caso de confusão patrimonial, abuso de poder, nos ditames do artigo 50 do Código Civil. Mas não é isso que acontece, porque a Justiça do Trabalho resolveu aplicar o Código de Defesa do Consumidor sob a seguinte alegação, de que no Código de Defesa do Consumidor não existe paridade de armas. Ou seja, o dono do estabelecimento ele é mais forte do que o consumidor, que é mais fraco. Isso também ocorre na Justiça do Trabalho, porque o empregador é mais forte do que o empregado. Então eles acabaram tendo esse entendimento de aplicar isso também na Justiça do Trabalho. E aí vocês devem estar pensando, mas isso é ilegal, não deveria acontecer, a empresa ela também tem que ser protegida. E por que isso não vai ser levado para o Supremo nem para o STJ? Primeiro porque a Justiça do Trabalho é uma justiça especializada, então ela não se submete ali ao STJ, né? O Supremo só analisaria a questão se fosse matéria constitucional, mas como não é, o Supremo não vai apreciar essa matéria. Então, enquanto o Tribunal Superior do Trabalho continuar adotando esse posicionamento, é esse que vai continuar sendo seguido.